Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, trago para você semanalmente reflexões sobre a vida, comportamento, emoções, trazendo mais empenho e um desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Hoje eu trago um tema muito importante que é sobre o poder das palavras em nossas vidas. O poder da palavra tem uma capacidade muito grande de influenciar as outras pessoas. Ela pode promover tanto coisas boas como ruins. Elas podem mudar a vida de alguém, como também prejudicar a vida de alguém. Em várias culturas e sistemas de crenças, as palavras têm sido muito mais do que meros veículos de comunicação, o que enfatiza o valor do qual, ao pronunciar palavras, também referencia tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos. Em muitas religiões, por exemplo, as palavras têm sido um sinônimo de força criativa por trás de todo o universo. Há quem diga que as palavras não são importantes, que as palavras são apenas palavras ditas e que não vale a pena pensar sobre o assunto. Mas eu penso que não. Se você vive num convívio onde o ambiente é como xingamentos, palavrões, ofensivas que realmente mexem com o nosso sistema emocional, certamente você terá um sistema emocional mais abalado. Então as palavras, querendo ou não, involuntariamente, elas também têm um certo poder sobre nossas vidas. Principalmente quando elas são entonadas com as emoções pelas quais a gente fala algo e também como aquele que recebe também, aquele que convive ao redor. Os transtornos psicológicos ditados pela psicologia são grandes. Os filhos criados em ambientes de pais que falam linguagens obscenas, ofensivas, são criadas muitas vezes com um tipo de comportamento mais agressivos, mais intolerantes, mais impacientes. E isso reflete na nossa humanidade. O que você transmite para as pessoas do qual você convive? O que você passa adiante aquilo que está sentindo? Tem uma frase bíblica muito interessante que não é só uma questão espiritual, mas também é uma questão filosófica. Se pararmos para pensar, Jesus uma vez disse que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Olha que incrível! Eu acho isso realmente incrível, ao ponto que algo foi dito por Jesus há mais de 2000 anos atrás, mas tem um teor tão filosófico e psicológico em nossas vidas. A boca fala do que os seus pensamentos expressam. Eu posso dar um exemplo? Eu fui criado num ambiente em que nunca houve palavrão. A minha mãe e meu pai nunca tiveram o costume de pronunciar palavras ofensivas uns para os outros. Muita gente associam que não falar palavrão tem a ver com o sistema religioso. Errado. Falar palavrão ou não tem a ver com o que lhe foi ensinado. Então eu tive o meu primeiro emprego e comecei a trabalhar nessa indústria, do qual lá era um ambiente bem mais hostil, ou seja, era um ambiente que, apesar de ter seu respeito, tinha muitas palavras ofensivas que eram realmente faladas e ditas em ambiente de trabalho. O trabalho terminava, daí tinha os colegas que conversavam na hora do almoço e havia palavrão, havia palavras ofensivas e tal, e eu estava naquela fase de crescimento de tudo que uma pessoa aprende, ela pega como esponja. Então, nesse período de adolescência em que eu convivi com esses colegas de trabalho, eu aprendi muito a falar palavrão. E com o tempo, trabalhando lá, essa expressão de viver com pessoas que também falavam palavrões foi envolvendo-me a ponto de eu criar uma nova perspectiva sobre as coisas. A minha perspectiva que eu criei é que era normal falar, não importava a forma como dita, tanto faz, eu tinha alguma consciência sobre isso. E cheguei no momento em que eu estava convivendo com meus irmãos, e qualquer briguinha, qualquer desentendimento, eu ia lá e estourava. Eu simplesmente falava palavras ofensivas para os meus irmãos. Eu comecei a tornar uma pessoa muito mais intolerante, muito mais impaciente. Porque eu via essa expressão simplesmente num convívio que eu convivia com as outras pessoas do trabalho. O trabalho era realmente estressante, era realmente pesado. E esse aspecto de conviver num lugar, num ambiente deste, eu trouxe para dentro de casa. A ponto de que eu cheguei no momento em que eu me peguei observando em que eu estava falando palavrão para o meu irmão. Até que minha mãe me indagou sobre a situação e falou assim: Bruno, que tipo de comportamento é esse? Por que você está falando palavrão para o seu irmão? Ele é pequeno, olha a idade que ele tem, olha a idade que você tem. Olha o tipo de comportamento que você está tendo. E daí eu parei e pensei: nossa, eu estou trazendo
algo que meus pais não me ensinaram, mas sim aprendi em ambiente de trabalho. A gente pensa que só tem a ver com a questão mística, com a questão espiritual, com a questão religiosa, com a questão de atrair coisas para você, como a questão do sistema de prosperidade, em que fale coisas boas para atrair coisas boas. Não é só questão da prosperidade, é uma questão de convívio também. É uma questão de você representar aquilo que você sente. E quando isso se torna um hábito, isso se torna algo costumeiro de você pronunciar, de você dizer algo que vai magoar, que vai chatear para as outras pessoas, você acaba dizendo a todo momento. Todo momento de raiva, de explosão, de alguma coisa que te incomoda, você simplesmente explode. Nós nos tornamos mais incapazes de ter paciência com as outras pessoas. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos. Quantos de nós nos deixamos simplesmente vir a raiva e nos expressamos de tal forma negativa? As palavras sempre foram evidenciadas como uma questão não somente na cultura antiga, como mística, religiosa ou espiritual, mas também muito bem reconhecida hoje em dia na questão da ciência quântica. Em questão do estado vibratório, do qual você vibra, do qual você pensa. Nós somos guiados pelos nossos pensamentos. E tem uma frase, inclusive, de Marco Aurélio, que diz assim: a qualidade de vida depende inteiramente da qualidade dos seus pensamentos. E é através dos seus pensamentos que também transmitimos tudo aquilo que sentimos. Nós temos a capacidade de mudar a vida das outras pessoas. Nós temos a capacidade de transmitir coisas boas para as outras pessoas. Uma palavra de positiva, uma palavra que traga ânimo, seja no quesito filosófico, seja no quesito psicológico, seja no quesito espiritual, pode mudar uma vida. Pode tirar alguém da depressão. Pode tirar alguém da síndrome do pânico. Eu falo por isso porque eu já tive síndrome do pânico. E sei muito bem como que está num estado em que você não tem ânimo para nada. Você não tem força nem motivação para seguir em frente. E eu ouvia palavras negativas, palavras pesadas, de que você não vai conseguir, você não pode. E eu, por muitas vezes, também não queria acreditar no que eu estava sentindo. Eu acabei me afundando ainda mais em um estado em que, eu não acreditava que eu poderia superar a minha condição emocional. Mas busquei muita força em conhecer quem eu era. Busquei força através de pessoas que me motivaram, que me trouxeram palavras positivas, que trouxeram palavras de apoio, trouxeram palavras de motivação, palavras de Deus, palavras de conhecimento. Fizeram reconhecer o verdadeiro valor de quem eu sou, o verdadeiro valor de quem somos. Você não é aquilo que as pessoas dizem. Você não é aquilo que você ouve na sua casa. Eu sei que há muito pais que são imaturos, acabam tendo comportamentos imaturos e acabam refletindo esse comportamento nos seus filhos, dando xingamentos, oprimindo, maltratando, tendo violências domésticas. E isso reflete muito na intolerância que o adulto vai se tornar. Mas não seja como elas. Seja diferente. Aprenda a não guardar tudo aquilo que foi dito para você. Principalmente quando a questão é negativa. Principalmente quando a questão é ofensiva, é com o intuito de magoar, de chatear. Mesmo que tenha sido da boca para fora, não deixe que as pessoas deixem essa cicatriz em você. Tem uma frase de Cora Coralina que diz assim: há muros que só a paciência derruba e há pontes que só com carinho constrói. Essas pontes são formas maduras de lidarmos uns com os outros. Somente com o carinho, com a ternura, em ser mais tolerante e falar menos palavrões, menos palavras que irão machucar as outras pessoas, que teremos um ambiente mais saudável de se conviver. Como diz uma outra frase de Gandhi, um grande pensador, que diz assim: seja a diferença que quer ver no mundo, seja você a diferença. Você tem essa capacidade em suas mãos. E a maior capacidade como nós, seres humanos, é de transformar a vida das pessoas. Sempre há uma oportunidade de você fazer a diferença, não ser o que essas pessoas são. Então, esse é o meu vídeo
Mais uma vez eu termino com esse aspecto, trouxe essa ideia sobre a palavra, porque é importante a gente pensar sobre aquilo que a gente diz, sobre aquilo que a gente ouve, principalmente também sobre o que a gente vê também. Mas tenha em mente em mudar esses hábitos ruins de reclamar da vida, reclamar do tempo, reclamar da política, reclamar das pessoas. Não traga esse exemplo ruim e negativo. Não traga esse exemplo de que você é uma pessoa amargurada, de que você é uma pessoa intolerante, porque já basta esse mundo estar cheio de pessoas que não têm capacidade de ter paciência. O que está cheio o seu coração, para que você possa transmitir de diferença para as outras pessoas. Curta, se inscreve no canal, coloque seu comentário aí embaixo, diga o que você pensou sobre o assunto, sobre o vídeo, sobre o que você já passou, se você já passou também por síndrome do pânico. Trago a oportunidade para vocês escreverem, talvez para o meu e-mail, talvez eu vou colocar um link aqui embaixo no canal, algum e-mail para que vocês possam entrar em contato, contar suas histórias. Eu quero ouvir histórias de vocês. Eu penso também que os exemplos positivos transformam a vida das pessoas. E se você tiver alguma história para contar, algo que te chateou, te magoou, maus hábitos ruins que você está querendo transformar, você está querendo mudar para a sua vida, ser uma pessoa melhor, escreve aqui no canal, mande sua história. Eu quero ouvir também. Eu quero aconselhar, eu quero orientar, fazer com que tanto eu como você, como todos nós, sejamos pessoas melhores neste mundo. Lembre-se, pensar é humano.